Dr. Maurício Garcia atua em projetos de inovação, seja em startups, no desenvolvimento de seus modelos operacionais ou em organizações já estabelecidas que buscam inovar e se transformar digitalmente. Como cientista digital, pesquisa tecnologias ligadas à análise de dados, inteligência artificial e computação em nuvem. Seu DNA está ligado à educação, tendo atuado durante quase 40 anos em diversas instituições e grupos educacionais, públicos e privados em vários países. É mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Olá, tudo bem? Olá, um prazer aí, agradeço o convite aí para essa conversa. Dr. Maurício, o senhor vem acompanhando os números da pandemia no mundo todo desde o início. Conte para nós, dê um panorama geral para os nossos espectadores. Bom, assim, eu acho que ela está durando muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Quando a gente começou a ouvir essas notícias lá da China, em fevereiro do ano passado, estamos completando um ano, né? A gente achava que isso talvez fosse até o meio do ano, e ela acabou tomando uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. E o que a gente observava são as tais das ondas, né? Teve uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda, e a gente está vivendo essa situação em que o vírus vem, o vírus vai, e a gente tem que tomar uma série de providências para poder enfrentar essa pandemia. Mas o que a gente observa nas últimas semanas, é uma queda no mundo todo. A gente tem observado isso. A maior parte dos países estão em queda, tanto em casos quanto em óbitos. Seja por causa da vacinação, ou seja por causa do próprio ciclo da doença, que pode estar iniciando uma queda. Mas basicamente esse é o cenário das últimas semanas. Nós observamos comportamentos diferentes durante todas as fases da pandemia. No geral, todos os países sofreram, independente de viés político, econômico ou social. Podemos dizer que o resultado foi indiferente a estes fatores? Eu acho o seguinte, olha, alguns países, principalmente na Ásia e na Oceania, conseguiram fazer um controle logo no início da pandemia e tiveram taxas de infecção muito baixas. Né? Então, esse é um grupo que foi afetado, adotou medidas, conseguiu controlar. A Ásia, o extremo oriente da Ásia e a Oceania. A gente também tem uma situação que é surpreendente, que é a África e a Índia. Quando eu falo Índia, eu pego todos os países da região, lá, Bangladesh, até mesmo o Paquistão. A gente observa o quê? Que esses países não tiveram infecções altas. Isso ainda é um mistério que a ciência ainda vai ter que explicar por que esses países foram poupados, vamos dizer assim, da infecção. Pode ser faixa etária, a explicação mais consistente é faixa etária. E aí nós vamos para a Europa, Estados Unidos e América Latina. A Europa sofreu bastante, sofreu e está sofrendo em fases, né? Então, assim, a Europa ocidental, ela parece que está saindo agora da sua segunda onda, que castigou bastante, mas a Europa oriental ainda está sofrendo bastante. A gente vê a República Tcheca, a gente vê a Hungria, vários países que estão numa fase mais acentuada. Estados Unidos sofreu bastante também, mas já está em queda também. E temos a América Latina. A América Latina, ela anda mais ou menos em bloco, ela teve também ela começou mais tarde que os outros países, foi afetada, e agora, vamos dizer, ela está meio estacionada, mas num patamar um pouco alto. Você chuta o que vai acontecer daqui em diante? Tem uma previsão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. A tendência é cair, eu acho. A tendência eu acho que é cair, porque
com as vacinas avançando e com a imunidade coletiva também, né, avançando, a tendência é cair. Né? Agora a Covid é aquela coisa, a gente sempre faz uma previsão, surge uma coisa nova, surge um fato novo, a gente não pode cravar nenhuma previsão. Todo mundo que fez previsão errou. Né? Então eu acho que previsão é difícil, mas a tendência é de queda. Se a gente for acompanhar sobre tudo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Né? Nós estamos muito confiantes com um cenário melhor daqui em diante, né? Podemos considerar que, desde sempre, a melhor maneira de se prevenir é usando máscara, mantendo o distanciamento social e lavando as mãos? Exatamente, essa regrinha básica, né? E não é tão difícil, né? Manter uma distância, evitar aglomeração, botar máscara, desinfetar a mão. Então, isso aí é uma coisa... É pena que as pessoas não respeitam essas coisas muito simples, né? E aí acaba tendo que... Os governos acabam tendo que adotar medidas mais radicais, assim, às vezes, né? Mas essa medida, até que as vacinas estejam aplicadas em quantidade suficiente, essa é a única medida realmente efetiva. Se a sociedade observasse e cumprisse essas 3 recomendações simples, poderíamos ter passado sem um lockdown ou com lockdowns menos rigorosos? Com certeza, com certeza. Aliás, essa discussão sobre lockdown é uma discussão interessante, porque a gente não tem uma definição do que é lockdown. Você tem desde uma situação em que você não pode sair de casa, circular, até restrições de horário, restrições mais brandas, né? Então, tem toda uma gama. O Brasil nunca teve um lockdown assim, como teve em outros países. O Brasil teve restrições intermediárias, mas nunca teve um lockdown como a gente observou, por exemplo, na Itália ou mesmo na Espanha. Nós percebemos que em 2021 as regras das fases foram mudando, né? Elas foram alteradas, diferente de 2020. As fases estão mais maleáveis esse ano, né? Eu acho que a questão principal que a gente aprendeu com a pandemia é a capacidade do hospitalar, porque no fim do dia o que manda é isso, né? Se os hospitais eles estão com folga, eles estão dando conta do atendimento, você pode relaxar um pouco mais, né? Se os hospitais estão chegando perto da exaustão, aí tem que apertar mais. Então, acho que vamos dizer, os governos aprenderam a lidar com essa variável, que é uma variável importante, que é a capacidade dos hospitais. Trazendo o tema um pouquinho agora para o nosso mercado, né, o nosso mercado de eventos, nossos eventos são promovidos por profissionais e realizados por profissionais para profissionais. E nós estamos todos cientes e tem um comportamento colaborativo com os protocolos. Então, nós acreditamos que, nestes casos, a realização de eventos é possível e nós podemos retomar com segurança. Achamos que podemos ser uma bolha verde, sim, independente da fase da cidade. O senhor acha que é possível liberar fases conforme a atividade e o público, como forma de retomar mais rapidamente as atividades econômicas? Então, eu acho que tudo depende disso que eu falei. Não existe uma regra geral, né? Porque tem cidades ou estados em que você tem uma folga maior de hospitais, então você tem mais espaço para esse tipo de coisa. Outras cidades que estão sofrendo mais, estão numa situação mais apertada. A gente pega, por exemplo, os estados da região norte do Brasil, ali a situação está um pouco complicada, então ali é um pouco mais difícil, né? Pega mais para o sudeste e tal, está um pouco menor. Então a gente tem que levar, não existe uma regra geral, né? E agora eu acho que com a vacinação avançando, eu acho que é possível liberar para determinados setores, porque, por exemplo, os profissionais da saúde, todos eles vão ser vacinados nessa primeira etapa, então eu acho que eventos para profissionais da saúde vão ser os primeiros a serem retomados. Depois o pessoal acima de 60 anos, né? Então eu acho que a vacinação, a escala da vacinação poderá também ditar um pouco a escala dos eventos, né? Muitos dos nossos eventos são da área da saúde, cujo público já está sendo vacinado. Podemos liberar os eventos dessa área específica após o período de imunização das vacinas? O senhor acredita que é possível? Acredito que sim, Acho que sempre, claro, com cuidado, com todas as medidas necessárias, mas
depois que passar 2 a 3 semanas da segunda dose, eu acho que as pessoas vão estar protegidas, sim, isso vai ser mais viável. E fazendo agora um panorama, como estão os resultados do Brasil, comparando-se com o restante do mundo em relação à taxa de infecção, à mortalidade, à infraestrutura da saúde e à vacinação? Bom, eu não tenho dados sobre tudo isso daí, mas com relação à mortalidade, a taxa de mortalidade, não em quantidade absoluta, né? Quantidade absoluta, o Brasil está sempre na cabeceira lá, é o segundo colocado com a maior quantidade de mortes, só atrás dos Estados Unidos, mas quando se divide pelo número de habitantes, o Brasil está lá na posição entre 25 a 30, ele já chegou a ser o terceiro dessa lista, mesmo na taxa. Aí o que aconteceu? Aí veio a segunda onda. Quando veio a segunda onda, todos os países da Europa tiveram alta mortalidade e passaram o Brasil. O Brasil caiu e hoje ele está lá 25, 26, 27. Mas agora a gente está observando o contrário, que os países da Europa estão diminuindo a mortalidade e a mortalidade do Brasil continua alta. Então pode ser que o Brasil suba algumas posições, né? Vá lá para 20º, vá subir um pouco por causa da mudança do cenário internacional. Então, em termos de mortalidade, o Brasil, vamos dizer, tem essa característica oscilante, depende muito, não tanto por si mesmo, mas mais pelo que acontece nos outros países, né? Com relação à vacinação, o Brasil ele é o 6º país em doses aplicadas, quer dizer, está atrás dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Rússia e dos Emirados Árabes, da Israel. Então o Brasil é um dos países que mais aplicou vacina no mundo, mas também é um dos que tem a maior população do mundo. Então, em taxa de vacinação, o Brasil está na faixa de 3% de taxa. Aliás, é importante a gente usar essa expressão taxa de vacinação, não porcentagem da população vacinada, porque às vezes a pessoa recebeu 2 doses e conta 2 vezes. Então, esperado que os países tenham mais de 100% de taxa de vacinação, porque vão receber mais de uma dose. Israel, por exemplo, está com 82%, vai passar de 100% em breve. Vai ficar com 120%, 130%, porque as pessoas recebem mais de uma dose. Mas o Brasil está com 3% de taxa de vacinação. Então, apesar de ser um país que aplicou muita vacina, na porcentagem, o Brasil, se você dividir todos os países que estão vacinando, dividir na metade, você tem a metade de cima, são os que estão vacinando mais rapidamente, e a metade de baixo. O Brasil está na metade de baixo. Ele ainda não está na primeira metade dos países que estão vacinando mais rapidamente. Ele precisa aumentar a quantidade de vacinas que aplica por dia. Ele quer aplicar na faixa de 200 a 250 mil doses por dia, deveria aplicar 1 milhão de doses por dia. A gente tem essa capacidade? Então, você vê, o Brasil tem 40 mil UBSs, né? Mais ou menos. Se cada UBS aplicar 25 doses por dia, você há de concordar comigo, não é complicado aplicar 25 doses. Dá 1 milhão por dia. Então, o Brasil tem estrutura para vacinar. Tem, né? Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem um posto de saúde, eu passo lá às vezes, você vê que não tem fila. Outro dia eu passei lá, não tinha ninguém. Por quê? Ou porque não tem vacina, ou porque não tem paciente para receber, ou pessoa para receber a vacina. Então, eu acho que tem capacidade para vacinar mais, sim. Será que a gente consegue seguir aqui no Brasil esse cronograma de vacinação dos próximos meses? É possível? Possível foi o que eu falei. O Brasil tem, no território nacional, até 2 dias atrás, 3 dias atrás, tinha, na última estatística que eu vi, 30 milhões de doses no Brasil, ou em fase de fabricação, e aplicou 7 milhões. Não aplicou nem metade das doses que tem, isso sem contar com as coisas que vão chegar. Então, ele tem condição de fazer. Então, existe um gargalo aí, que eu não sei exatamente qual que é o gargalo que está acontecendo, por que alguns estados ficam sem vacina, se tem vacina no território nacional, por que a vacina não está chegando. Então, eu acho que existe aí um espaço, sim, para poder fazer essa vacinação mais rápida. Para finalizar, eu queria que você ficasse à vontade para dar uma mensagem para o mercado de eventos, para o nosso setor que está ansiando pelo retorno, né? Alguns setores sofreram bastante, né? O setor de evento sofreu bastante, né? Eu acho que é uma situação complicada, muitos profissionais dependem, né? Muitas empresas dependem dessa atividade, né? E eu torço para que a gente possa retomar o quanto antes as atividades, com segurança, com responsabilidade, né? Mas a chave de tudo isso é a vacinação. Então, a gente tem que realmente, na medida do possível, cobrar das autoridades, pressionar as autoridades para que elas consigam agilizar o processo de vacinação
para que a gente tenha aí pelo menos os grupos de risco vacinados aí até o fim do ano, até a metade do ano a gente conseguir vacinar todo o grupo de risco, que seria já um grande alívio, porque isso tira a pressão dos hospitais e facilita todo o resto. Obrigada, Dr. Maurício, pela entrevista. Foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, que é isso, é só um bate-papo aí. Eu que agradeço aí. Curta o vídeo e deixe seu comentário. Aproveita e ativa o sininho do YouTube e siga a Beox São Paulo nas redes sociais.